Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. Quero dar continuidade ao tema falando sobre o pecado. O tema é o mesmo, porém a visão da palavra hoje ela é diferente. Eu quero falar de um outro período onde o pecado também ele está presente. Então, o tema desse devocional de hoje é hora de potencializar. Quem nunca ouviu alguém dizer ou passou por um momento descrito como altos e baixos? E veremos hoje na Bíblia um homem que decifrou o enigma, que aprendeu a viver. Uma frase emblemática dele está dentro do livro de Filipenses, capítulo 4, e no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, e de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E essa frase emblemática dita pelo apóstolo Paulo: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sempre traz esses dois universos tão diferentes, que é ter muito ou não ter nada. Mas ele diz que ele aprendeu a viver. E em relação à nossa situação espiritual, nós também precisamos aprender a viver no mundo espiritual. Como nós começamos dizendo, muitos ou já ouviram dizer, ou já passaram ou estão passando por um momento que pode ser descrito como altos e baixos. Ora a pessoa está muito firme, ora a pessoa está muito cheia de fé, cheia de esperança, buscando a Deus, adorando a Deus. Outra hora a pessoa está lá no fundo do poço, entristecida, chateada, já não quer mais ouvir os louvores, já não quer mais participar das coisas de Deus, já não quer fazer orações, já não quer mais ler a palavra. Então essa pessoa ela vive no mundo espiritual como em uma gangorra, altos e baixos. E aqui o Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver, mas você pode dizer, poxa, mas o Paulo aqui, ele não está falando sobre o mundo espiritual, ele está falando sobre o mundo físico. Ele está falando que ele aprendeu tanto a estar na pobreza, como viver em uma situação boa, ou tanto sabe ser humilhado, como também ser honrado. Mas o que mostra o amadurecimento é a vida espiritual. Aqueles que não amadurecem espiritualmente, dificilmente também serão maduros em seu dia a dia, em sua rotina. É aquela pessoa que ela pode ter 45, ela pode ter 50, ela pode ter 30, ela pode ter 20, mas ela nunca se sente madura para a idade que ela tem. Parece que sempre falta algo para ela, porque ela não aprendeu a viver. E o apóstolo Paulo, ele decifrou muito bem esse enigma. O homem aprendeu o que tem gente que vai morrer sem saber, mas ele fez uma declaração que nos ajudará a chegar nesse nível de amadurecimento, nesse nível de entendimento. Talvez você está ouvindo esse devocional e dizendo: eu quero estar maduro. Eu não quero mais viver altos e baixos. Eu não quero querer muito a Deus na segunda-feira e na terça-feira eu não querer nem levantar da minha cama. Eu quero
alcançar essa maturidade, esse nível de entendimento que o apóstolo Paulo ele obteve. Em Romanos 7, versículo 19, diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, o Paulo aqui ele está vivendo a ação do pecado. Olha como a ação do pecado ela trabalha na vida de uma pessoa, porque não faço o bem que prefiro. A pessoa tem um entendimento daquilo que é certo, ela tem até um desejo, uma vontade de fazer algo, mas aqui o Paulo declarou: porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É como se você acordasse todos os dias de manhã e falasse: hoje eu vou ficar bem com Deus. Hoje eu vou me firmar na presença do Senhor. E ao final do dia o resultado fosse erros, erros, pecados, pecados e erros. E você chegasse ao final do dia decepcionado, dizendo: não pode. Eu planejei tudo, eu falei que eu ia ficar firme, eu disse que eu ia permanecer na fé, eu disse que eu ia orar, mas eu não fiz nada daquilo que eu disse que eu iria fazer. Essa é a ação do pecado. O Paulo está vivendo aqui a ação do pecado. Mas em Romanos capítulo 8, no próximo capítulo, e no versículo 1 ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. E agora Paulo, ele decifra o enigma, e agora ele vive a ação do Espírito, e de lá ele não se ausenta mais. Se a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, em que momento eu preciso lutar mais? Em que momento eu preciso me esforçar mais? Você vai perceber que não é muito difícil, mas nós tentamos nos esforçar nos momentos errados. Logo após uma queda, logo após uma situação onde ficamos mal com Deus, queremos dizer: Senhor, eu vou ficar firme. Senhor, agora vai ser para valer. Agora eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz para mim fazer. Eu vou ser tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E fracassamos, porque desperdiçamos. Já que a vida é de altos e baixos, tem algo que eu estou deixando de fazer quando eu estou no alto. Entenda melhor isso aqui, ó. É a hora de se aplicar mais na oração é enquanto você está orando. A hora de se aplicar mais na santificação é quando você está santificado. Você quer entender isso na Bíblia? Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Nós estamos, talvez, deixando de nos esforçar quando estamos fortes. Já que eu estou forte, já que eu estou conseguindo me santificar, deixa eu ir ali relaxar e dar um pouco de comida para minha carne. Já que eu estou tão, fui na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, estou em jejum, fiz tantos propósitos, deixa agora eu dar uma relaxada aqui, deixa eu assistir o que eu quiser assistir. Talvez eu tenha direito, eu me esforcei tanto, eu busquei tanto, tá aí. Essa é a hora aonde nós acabamos nos desviando. É a hora que nós acabamos estando no alto e isso que nós estamos fazendo é um erro, porque nos levará de volta para o baixo. Então, mais uma vez, para você deixar gravado no teu coração, a hora de se aplicar mais na oração é enquanto se está orando. Você está conseguindo orar? Ora mais. Você está conseguindo buscar? Busque mais.
Você está conseguindo se santificar? Glória a Deus, se santifique mais. Porque se você esperar a queda, se você esperar o pecado acontecer, aí você não vai ter força. Você pode até ter o desejo, mas lembra o que o Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 7. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em Romanos 7,19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Esse aqui é alguém que está caído. Esse alguém aqui está machucado pelo pecado. Tanto que é declarado isso, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Acabei de cair, eu acabei de pecar, não adianta eu fazer milhares e milhões de promessas. Eu deveria fazer isso enquanto eu estivesse lá em cima. E para finalizar, eu quero trazer aqui o enredo que fez esse devocional surgir, nascer. Davi está diante de Golias. E o Golias ameaçando, e o Davi se preparando. O Davi pega uma pedra, balança ali a sua funda, arremessa e acerta o centro da cabeça de Golias. O único lugar que poderia passar aquela pedra. Aquela pedra crava na testa de Golias, Golias tonteia e cai. E logo após a queda, eu acredito que houve, como hoje, um gol aos 45 do segundo tempo nos acréscimos. Eu acredito que houve um grito de torcida do povo que estava vendo o seu inimigo, o inimigo mais feroz, cair diante deles. Mas o Davi, ele não se empolgou com a torcida, ou não se empolgou com a cena linda que ele viu, o gigante que estava afrontando ele cair diante de todo mundo. Davi trata de pegar a espada, e ali ele pega aquela espada e ele corta a cabeça de Golias. Davi prevaleceu contra o Golias, dando uma pedrada. E quando a pedrada foi dada, ele tonteou, ali se abriu a oportunidade de eliminá-lo de uma vez por todas. Comparado com alguém que se interna em um hospital onde não pode fumar, e ali é a hora de parar. Você consegue ter uma visão de como será a sua vida sem o cigarro, sem a bebida. E tratando do mundo espiritual, quando você está forte, você está buscando, você consegue ter uma visão de como pode ser a sua vida sem o pecado, sem a ação do pecado dominando você, sem a ação do pecado te afundando ainda mais. Então, eu quero te falar algo. Pare de fracassar. É hora de avançar e potencializar e permanecer. Se você está buscando a Deus, potencialize essa busca. Se você está orando, potencialize essa oração. Você está lendo, você está estudando a Bíblia, potencialize esse estudo. Porque é a hora de lutar enquanto você está forte. Como diz no Apocalipse 22:11, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. O santo continue a santificar-se. Não é porque nós chegamos aonde nós queremos chegar que isso aí basta. Eu preciso lutar para permanecer. Deus te abençoe, que essa palavra possa ter falado ao seu coração, possa ter feito sentido para o momento que você está passando. E eu creio que muitas dessas palavras que virão para levantar, virão para sacudir a sua vida, para te colocar de pé diante da vida que Deus ele tem derramado sobre você. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo devocional.